Olá, mulheres queridas! Bem-vindas a mais uma live desse projeto Inspirando. Esse espaço de escuta, de inspiração, esse espaço de verdade. Hoje eu tenho a alegria de receber uma mulher que representa tanto de tantas nós. Tanto de nós mesmo, né? Da nossa parte maternal, né? Da gente mãe, da gente profissional, da nossa parte parceira, da nossa parte de buscadoras. Então, é alguém que representa um pouquinho de cada uma de nós. E a gente que faz tanto malabarismo, né? Para cuidar de tudo, mas que, acima de tudo, a gente tá também aprendendo a se cuidar. Então, eu tenho aqui a felicidade de chamar a Giovana para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu chamá-la aqui. Ela tá no ar. Deu certo. Olá, Oiê, bem-vinda. obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado e estar aqui, mesmo com o coração fazendo tum, 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 tum. Sim. Bom, deixa eu aproveitar então já te perguntar algo assim. Como é que você chega hoje? Se você pudesse trazer aí umas 3 palavras, como é que você chega aqui agora? Um pouco ansiosa, Hum, mas feliz de poder contribuir de alguma forma, ouvir mais de você. Eu gosto bastante de conversar com você, você me acalma, então acho que vai ser legal. tá bom, gratidão. Bom, primeiro eu quero te perguntar o que você sente, Giovana, que tem sido mais desafiador nos últimos tempos, com tantas coisas acontecendo, tantas coisas de muitas áreas, né? Então, trabalho, maternidade, relacionamento, casa nova, enfim, o que te chama atenção nesse momento, ou nos últimos tempos, assim, se pudesse olhar, enfim, e trazer um pouquinho do que você sente que tem te chamado mais atenção realmente nos últimos tempos, tem sido mais desafiador nesse momento. Eu acho que eu tenho, além de muita ansiedade, né, de querer dar conta de tudo e saber que eu não vou dar conta de tudo, saber que alguns pratinhos vão cair e eu ainda tenho bastante dificuldade em saber qual vai cair, sabe? Qual que eu vou deixar de lado, ou qual que tira um pouco mais meu sono, assim. A maternidade em si sempre foi a parte mais desafiadora, porque eu sempre idealizei, né, uma maternidade pra mim, assim, coisas que minha mãe fazia, que eu queria levar, ou que ela fazia pouco e eu queria fazer mais, enfim, ou que ela fazia que eu não queria fazer. Então, acho que é o que eu me cobro mais, mas sinto, e aí pode ser a culpa materna falando, né? Mas sinto que é a que eu mais deixo a desejar, assim, sabe? A que eu mais me entrego e a que eu mais procuro melhorar, mas é a que eu me sinto mais em débito, assim, comigo mesma, sabe? O meu maternar não ser do jeito que eu gostaria que fosse, sabe? Ainda tenho muito ali pra ajustar. Eu confesso que eu acho que eu não conheço nenhuma, ou talvez assim, né, alguém, gatinha pingada, que seja mãe e que não tenha essa mesma leitura, né? Então, o Lucas tá com 11 anos e eu continuo com essa mesma percepção de que eu precisava dar mais, que eu tô faltando. Eu vejo que nós, como mães, e a gente, não só simbolicamente, na prática, né, a gente é quem nutre, né? A gente dá de mamar, tudo, independente se é com seio, se é com a mamadeira, mas eu vejo que tem esse lugar mesmo que a sociedade, né, nos coloca e algo nosso mesmo, de olha, eu preciso ser tudo, né, para este outro ser
E aí essa conversa o tempo todo, né? De como é que a gente equilibra isso. Exatamente. E também tem a questão, eu sou uma pessoa, já fui mais, mas ainda tenho essa questão com controle, né? E até ontem eu tava vendo um perfil de maternidade que eu sigo, e ela pela primeira vez viajou sem a filha a trabalho. E eu lembro da primeira vez que eu tive que eu passei assim um dia inteiro sem minhas filhas, né? Dormi, inclusive, foi horrível, eu chorei demais, me senti o tempo todo pensando, meu Deus, mas será que estão escovando o dente? Será que estão comendo direito? E aí, nesse vídeo, né, ela falava muito de ninguém nunca vai cuidar como a mãe, né? A gente tem nosso jeito, é especial, mas tem outras pessoas que podem cuidar, sabe? Então, tentar não me culpar nos momentos que elas não estão comigo, porque eu me culpo até quando elas estão na escola, né? Por exemplo, agora, férias escolares, elas estão na colônia de férias. Eu tô de semiférias também, né? Mas quis planejar alguns dias para passar com elas. Essa semana eu não consegui nenhum dia. Enfim, demanda de casa, do trabalho. Poucos momentos para mim, mas queria ter tido os meus momentos também. E até quando elas estão na escola, putz, férias, sabe? Elas poderiam estar curtindo aqui em casa comigo, a gente fazendo um passeio gostoso. Então, se eu não estou cuidando, se elas não estão literalmente debaixo da minha asa, eu me culpo muito, assim, de, putz, como é que elas estão, sabe? Será que elas estão comendo? Será que elas estão bem? E quando elas estão comigo, eu sinto que eu não consigo dar o meu 100%, né? Porque quando elas chegam da escola, em alguns momentos eu ainda tô finalizando ali meu dia de trabalho, ou, putz, tem que fazer comida, tem que preparar o banho, tem que fazer. Então parece que é só demanda e pouco tempo. Eu sinto que eu tenho pouco tempo de qualidade, não tanto quanto eu gostaria, sabe? E momentos que eu tenho, eu fico extremamente feliz. Eu falo, nossa, hoje eu consegui ter um dia inteiro de qualidade com elas, assim, mas são raros perto dos momentos que eu não tenho, sabe? Então, acho que essa culpa ronda demais, assim, coisas que eu não tenho com o trabalho, por exemplo, porque o tempo que eu tô disponível para trabalhar, me dedico 100%, assim. Então, acho que a maternidade para mim tem sido mais difícil de conciliar, de não me sentir culpada, é, querer controlar, enfim. Tem sido o meu lado Giovana mais difícil, assim, a Mais Giovana desafiador. mãe, exato. O que que você sente que te ajuda a voltar para o seu centro, né? Então, quando a cabeça começa a ficar nessa, né, enfim, no chicotinho, e aí a vida tá engolindo e tá esse caos todo. O que que você faz? O que que são estratégias, né? O que que são recursos que você percebe que te ajudam? De repente alguma coisa simples ou não, de repente, mas que te ajuda calma, volta para cá, assim. Que você faz? O que você utiliza? O que você entende que são recursos para você? Tem dois momentos, né? Quando eu era mãe solo, assim, eu não enxergava esses momentos, eu acho que eu não tinha esses momentos, era muito no automático, fazia o que tinha que fazer, e eram muito menos, pouquíssimos momentos, assim, de qualidade, de eu não me sentir culpada. Hoje, não sendo mais mãe solo, é aceitar ajuda, né? Eu aprendi a aceitar ajuda, sempre, pra mim sempre foi muito difícil. Eu me culpava, falava, meu, como assim eu sou mãe, sabe? As filhas são minhas, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu preciso dar conta. E hoje eu consigo sair, assim, um pouco de cena em momentos de muita ansiedade, de nervoso, de estresse, e deixar outra pessoa cuidando pra mim, apaziguando a situação, contando mentalmente até 10, assim, isso tem ajudado bastante. Então eu respiro fundo, conto até 10 e beleza, vamos ver. Você tá chorando por quê? O que que eu posso te ajudar? Eu sei que tá difícil. Com a Antonella, que é a mais nova, eu tô na transição ali de desfraude e chupeta, né? Então eu tento colocar na minha cabeça que quem ofereceu a chupeta fui eu. Então eu preciso respeitar também o tempo dela e não culpá-la, né, por ela querer. Foi algo que eu ofereci pro meu conforto e pro dela também momentâneo, né, pra ela ter uma mãe mais tranquila nos momentos que eu precisava.
Não me culpo por ter dado chupeta. Eram as ferramentas que eu tinha na época, né? Então, faria de novo se eu estivesse naquela situação. Mas é isso, assim, eu paro, respiro fundo, conto até 10, olho pro Evandro e ele já percebe que, beleza, preciso agir ou não, dá pra esperar mais um pouco. Então, aceitar ajuda e tentar focar em momentos de fechar o olho ou só respirar fundo e tentar não ouvir o caos que tá de gritaria, de choro, de demandas e falar, não, agora eu vou focar aqui em mim, eu preciso estar bem pra estar bem com ela, sabe? Então, acho que o que eu mais tenho usado é muito isso, de parar, respirar, contar até 10. Tá, agora então o que que é prioridade? É acalmar ela, então vem no meu colo, vamos se acalmar, vamos tentar explicar, não quer ouvir, então vamos só ficar aqui esperando passar. Tem dias que eu consigo fazer isso com mais facilidade. Tem sido mais fácil, acho que porque eu tenho, né, me focado nesses momentos. Mas tem dias que é, tipo, não tô conseguindo nesse momento. Então eu saio mesmo de cena, vou pro banheiro, vou pro quarto e, e tento me acalmar longe, assim, da situação. Você acha que uma das grandes mudanças, então, com relação à maternidade, está nesse lugar de ter se aberto para pedir e para aceitar ajuda? Acho que sim. E acho que também reconhecer que eu não sou a mesma pessoa de antes, né? Não existe só as minhas vontades, só as minhas demandas. Acho que por muito tempo foi muito difícil pra mim aceitar que aquela Giovana não existe. Eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero, como eu quero, sabe? Eu tenho uma rotina, eu tenho que estabelecer ali prioridades no dia e aceitar ajuda facilita muito, né? Pra conseguir amarrar tudo e fazer tudo fluir. Tá. Tem algum momento, de repente recente ou não tão recente, que você tenha, assim, tido um insight, assim, do tipo, nossa, alguma coisa mudou aqui dentro, né? Eu cresci, eu amadureci, eu mudei, alguma coisa aconteceu, assim, você se lembra de alguma situação? Lembro e foi recente até, foi no final de semana passado, né? No, acho que foi sábado ou domingo. Acho que foi. Tava minha família aqui em casa. E aí a gente fez churrasco e tal, então tava meus irmãos, meus avós, uma zona, assim. E eu não me importei, assim. Eu falei, nossa, tipo, tá tão gostoso, sabe? A bagunça, depois a gente arruma. As meninas choravam por algum motivo, brigavam por algum motivo, eu conseguia me centrar, tipo, olhar pra mim e falar, não, vamos atender essa demanda aqui, vamos fazer isso e o que dá pra resolver agora, vamos resolver. E aí eu falei, nossa, consegui, sabe? Passei um dia inteiro e eles ficaram aqui o dia inteiro mesmo. Então foi um dia bem gostoso que eu falei, nossa, aconteceram tantas coisas que se fosse antes de eu ir me treinando, né, me acalmar, respirar fundo, até minha paciência mais ali regulada, eu não teria conseguido, né? Que é sempre assim, não, amanhã você melhora, amanhã você melhora. E esse amanhã chegou, então deu um estalo assim, e eu até conversei com o Evandro depois e falei, nossa, tipo, o dia foi inteiro gostoso. E todo mundo falou, minha avó veio falar, nossa, foi um dia muito gostoso, porque eu sempre, já que tinham acontecido os momentos assim, né, de reunião de família, e sempre dava algum estresse, ou de eu sair de cena assim, as pessoas não entenderem, as meninas chorarem muito. Dessa vez todo mundo super elogiou e falou: nossa, foi um dia muito gostoso, a gente tem que repetir mais vezes. E eu falei, das outras vezes eu falava: nossa, não quero tão cedo, foi muito estressante pra mim. E dessa vez eu falei: não, faz sentido, vamos fazer de novo, foi legal. Então foi um estalo assim de mudança que eu falei: nossa, eu tô evoluindo mesmo, tá dando certo. E tem alguma coisa que a Giovana do presente, de repente, diria para a Giovana do passado, de alguns anos atrás? Daria algum conselho ou falaria, ó, calma, confia aqui, né? É uma coisa que eu levo desde que eu comecei a fazer terapia mesmo, porque antes eu sempre tinha, né, aquele pensamento, putz, tá muito difícil, me chicoteando, né, me martirizando também. Ai, nossa, tá muito difícil, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, meu Deus, não vai passar, não vai passar. É a frase que é a mais clichê de todas, mas
é a real, assim, tudo passa, né? A gente não pode sentar em cima do problema, né, ou da situação, mas é que tudo vai passar se a gente escolher, né, caminhos diferentes. Putz, tentei de um jeito, não deu certo, não desiste, vamos tentar de outro. Então, quando amigos, família vem desabafar sobre alguma situação difícil que tá passando, eu acolho e tento lembrar isso, sabe? Pra mim e pra pessoa. É uma fase, tá difícil, né? Não vai ser fácil, mas vai passar. Então, parece que eu vou dando checkzinho a cada etapa, assim, que eu achava que era muito difícil. Falar, não, vai passar, vai passar. E passa, né? Porque eu vou pensar, putz, não passou desse jeito, mas vamos tentar de outro. E em algum dos caminhos que eu escolho, dá certo. Então, acho que o conselho que eu daria é não se desespera, não surta, que vai passar, uma hora passa. E quando você olha para sua vida hoje, nesse momento, Divanaí, para algum tempo atrás, alguns anos atrás, te dá uma sensação de que tá melhor, tá pior, tá neutro, assim, não, né, não saiu muito do mesmo patamar? Como é que você se sente com relação a isso? Não, eu acho que tá sempre. Eu não tinha essa visão antes, né? Mas quando eu vou dando esses checkzinhos, assim, eu vejo, assim, por mais que tenham problemas, e todo dia a gente tem problema, todo mundo tem pelo menos um problema todos os dias, ou um novo, ou um que fica persistindo. Mas eu me sinto feliz, assim, como eu não me sentia há muito tempo. Então, o trabalho tá cheio de problema, muita coisa pra resolver, sim, mas tá dando certo, sabe? Tem outras áreas da minha vida que estão tão boas, meu relacionamento tá bom, minha relação com as minhas filhas melhorou. Então, eu tô me cuidando, eu tô olhando pra mim, tô feliz onde eu tô. Então, eu consigo ver essa evolução, sabe? Você citou agora há pouco sobre fazer terapia. Tem alguma coisa que você sente que você tenha se surpreendido com você mesma dentro do processo terapêutico, ou dentro do seu processo de autoconhecimento, de olhar e falar, nossa, né? Eu, né? Ou, enfim, percebido algo que realmente te chamou a atenção de alguma forma, te deixou surpresa. Eu não tinha a ciência de que eu era tão controladora. Não tinha. Pra mim, eu só queria ajudar, que as coisas dessem certo, e no fim era uma forma de controlar, de ter o controle da situação. E quando eu me toquei assim, eu lembro até o dia que eu. E não foi ninguém me falando, foi muito. Nossa, tipo, mas por que que eu quero saber disso? Por que que eu preciso entender como tudo tá funcionando se eu não tô lá, sabe? Não me diz respeito. E aí eu tive esse insight, falei, nossa, realmente, eu sou controladora e ser controladora tá me adoecendo, porque não tem como eu ter controle sobre tudo, sobre todas as pessoas que, né, interagem comigo. Eu tenho que ter controle ao que eu tenho controle. O que eu não tenho controle, eu tenho que deixar pra lá ou ver outras formas de trabalhar isso, né? Então, acho que a terapia me mostrou que eu não preciso ter controle de tudo, né? Eu preciso cuidar de coisas que são importantes, mas de outras formas diferentes do que eu tava fazendo, de querer saber como que tava tudo, como que tinha sido, quem tava com quem, né? Ali olhando pra minha família, pra minhas filhas. Então, é importante deixar sempre elas em segurança, e é o que eu tento fazer ao máximo. Mas, e óbvio que ainda sou controladora, ainda me vejo em vários momentos, assim. Mas tenho a ciência, coisa que eu não tinha antes. Então, a terapia me mostrou isso e me libertou de uma certa forma, sabe? Tá. É importante a gente entender que é isso, né? Do mesmo jeito que a gente construiu e levou um tempo, a gente vai levar um tempo para desconstruir, a gente poder ser gentil com a gente, porque na força do chicote pouca coisa funciona, né? Sim. Antes eu tinha muito aquela frase, né? Ai, tudo eu, porque tudo eu que tenho que fazer, porque sou tudo eu. Mas eu ia muito atrás de, óbvio que situações não tinha muito o que eu fazer, era eu mesma, por ser mãe solo. Mas tinha situações que eu não precisava, né? Me cobrar ali uma posição minha, uma ação minha, porque não tava no meu controle, né? Então, foi importante ter essa visão, assim, do todo e me cobrar menos. A culpa diminuiu bastante depois desse insight, assim. E dentro disso, que conselho você daria para mulheres que se sentem tão sobrecarregadas? Primeiro, fazer terapia.
Eu demorei ali um ano, quase dois, pra entender, depois de ter virado mãe. Acho que eu já tinha feito antes de ser mãe, mas acho que depois de ser mãe, ou no processo da gestação, acho que eu teria ganho, evoluído de uma forma muito mais rápida, né? E me cobrado menos, me chicoteado menos se eu tivesse feito ali no momento do falecimento da minha mãe, ou quando eu descobri minha gestação. Acho que é um acompanhamento de uma profissional imprescindível. Pensar que tudo é fase, tudo vai passar, se tentar se cobrar menos e não deixar de pedir ajuda, assim. Ajuda não significa que a gente é menos mãe, ou que a gente é insuficiente, ou que a gente, sei lá, não pode pedir ajuda, assim. Acho que se a gente tem uma rede de apoio ou não tem, construir uma rede de apoio é super importante. Tá, tá. E você citou algumas vezes, né, sobre o antes e o depois de mãe solo, né? E algumas coisas foram se transformando e me arrisco a dizer aqui que foi de dentro para fora e de fora para dentro, né? As coisas meio que e é sempre assim, né? É um imã, né? Elas se conversam. O que que você percebe, Giovana, de já ter vivido, né? Assim como eu e como muitas mulheres, né? Relações que foram desafiadoras, relações que foram difíceis, relações que não foram boas, e hoje está vivendo uma relação que te nutre, né? Uma relação boa. O que que você percebe que mudou em você para você ter se permitido chegar nesse lugar, né? Não foi sorte. Sim. Eu acho que primeiro, com muita terapia, quebrar alguns ciclos, né? Seja coisas que me prendiam ligadas a meu pai, minha mãe, relacionamentos anteriores, coisas, focar ali em coisas que eu não gostaria pra minha vida e fazer um checklist mental do que eu aceito, né? E tá tudo bem não ter alguém, mas se tiver essa pessoa, eu gostaria que essa pessoa, eu preciso que essa pessoa tenha minimamente o meu checklist ali. Então, que me respeite, respeite minhas filhas, me ouça, seja uma pessoa gentil, paciente, né, para fazer esse contraponto comigo, me escute, sem eu precisar falar nada. Então, assim, tinha algumas coisas que eu fui colocando numa listinha mental e jogando pro universo, né, sem, ai, ficar analisando pessoas. E quando eu encontrei, eu, né, fui encaixando, assim, tipo, ligando os pontos. Nossa, lembra que eu queria isso? Eu tenho isso de forma natural. E acho que o principal de tudo, assim, coisas que eu tinha muita dificuldade por conta de relacionamentos anteriores e um pouco do meu perfil também, que foi construído, né? É não deixar de conversar, fazer alinhamentos. Putz, me incomodou alguma coisa, eu não vou ficar guardando, ai, mas é bobo. Não, não preciso discutir sobre isso, né? Ter uma DR, uma briga por conta disso, mas é demonstrar que eu não gosto. E poder falar sobre isso sem me sentir julgada ou atacada, ou ter que ficar na defensiva, ou eu ter que atacar. Então, acho que é isso, assim, eu fui olhando pra trás o que eu já tive e vendo o que eu queria pra mim, o que eu aceitava pra mim. E eu decidi que eu não iria aceitar nada do que eu não gostaria. E também acho que o principal é me colocar aberta para novos relacionamentos, né? Por muito tempo eu me fechei, fiquei com receio, principalmente por conta das minhas filhas. Então, de encontrar uma pessoa que respeitasse elas, que elas gostassem, né? Que fosse uma via ali de mão dupla. Então, acho que me colocar aberta para relacionamentos também foi importante. E como é que foi a construção desse aprender a colocar limites, colocar os seus limites, né? Compreender quais são os seus limites e colocá-los. Foi muito difícil. Eu tenho muito, sempre tive muita dificuldade de falar não. Ainda tenho bastante, mas acho que eu melhorei, né, bastante assim. Sinto que eu evolui bastante nesse ponto, seja no trabalho, pessoal. Então, colocar limite pra mim sempre foi muito difícil. Quando eu
Putz, falei, não, se eu continuar fazendo da forma como eu tava fazendo, eu não vou ter um resultado diferente, vou ter o mesmo resultado. Então, olhar pra isso, entender isso de fato, e não só ficar na teoria, né? Colocar em prática. Demorou bastante tempo, mas acho que foi o essencial, assim. Olhar os meus limites e, putz, ali eu consigo esticar um pouco mais sem me prejudicar ou sem que eu me sinta mal. Porque, óbvio, eu não preciso fazer ou colocar meu limite fazendo outra pessoa se sentir mal ou sendo, ou falando de uma forma que não seja respeitosa, sabe? Mas me colocar também em primeiro lugar muitas vezes, coisas que eu nunca fiz. Eu sempre colocava o outro, seja minhas filhas, minha família, meus amigos, relacionamentos, era sempre, putz, a pessoa não tá bem, então eu não vou falar nada, porque eu tô vendo que a pessoa não tá bem. Pô, mas eu não tô bem também, então a gente pode conversar sobre isso. Então, olhar pra esse cenário todo, sabe? Não só olhar pro outro. Me colocar ali também como ponto principal. E, e foi muito difícil, mas tem dado certo. E tem um espaço interno, né? Na verdade, assim, a possibilidade de se apropriar e de dizer para si mesma é, a vida é minha, então sou eu em primeiro lugar. Em primeiro lugar, inclusive, em primeiro lugar, antes das minhas próprias filhas, inclusive. É algo que é possível, que está mais leve aí dentro. Como é que é isso, né? Já que você trouxe isso, como é que é isso? Eu ainda tenho muito a teoria na minha cabeça de para eu estar bem para outras pessoas, seja minha filha, meu trabalho, meus amigos, relacionamento, enfim. Eu preciso estar bem, né? Então, ainda é difícil, principalmente com as meninas, eu me priorizar no lugar delas, nos momentos que eu faço isso, porque são extremamente necessários ali no momento, senão eu vou ter, sei lá, uma crise de ansiedade ou o que quer que seja, bate uma culpa depois, mas depois eu falo, nossa, mas deu tudo certo, não precisava disso, sabe? Não é porque eu tô me priorizando que eu tô afetando ela de uma forma negativa, sabe? Então, tenho tentado, em alguns momentos não consigo, mas nos momentos que eu consigo, depois daquela culpinha que ainda fica, tem ficado mais leve. Falo, putz, ó, tá vendo? Eu me priorizei aqui e consegui ser melhor, que foi o dia ali desse churrasco que eu te falei, assim. Esse dia, né, elas fazem, a Mintiada e a Bela fazem tênis no sábado, todos os sábados de manhã, e a gente ia fazer o churrasco. Eu falei, putz, mas eu queria muito ver elas jogando tênis, sabe? Porque elas iam evoluindo, eu queria ver, participar, elas pediram também. E aí eu falei, não. O Ivanilton falou, não, eu levo as três. Ia levar a Tom, que não faz, inclusive, falou, eu levo as três. E você fica fazendo as coisas que você quer fazer aqui, seja se arrumar, arrumar casa, o que você quiser fazer. E aí no começo eu falei, nossa, tá bom, vai. Aí ele foi, aí no comecinho foi, depois eu liguei uma música, comecei a arrumar ali o que eu queria arrumar, tomei um banho longo, me arrumei, falei, nossa, tipo, tá tudo bem. E elas voltaram, nossa, a gente foi super bem. Papai fez vídeo, depois eu vou mostrar, que não sei o quê, então foi mais tranquilo, assim. Então, eu tenho. E depois eu vi o resultado final, né? Que eu fiquei um dia inteiro super tranquila, que se eu tivesse ido, eu ia ter que fazer tudo correndo, arrumar as coisas de churrasco, me arrumar. E não ia ser tão gostoso. Então, me priorizar tem me tornado uma mãe melhor, uma profissional melhor. É difícil entender em alguns momentos, mas quando eu consigo entender e levar, né, e fazer na prática o que tá na teoria, tem sido um resultado muito positivo. Eu vejo que se priorizar e colocar os seus limites, no final das contas, tá ali, né? Exato. É muito pertinho uma coisa da outra. E aí, às vezes as pessoas, né, trazem pra mim e me perguntam: ah, e como é que eu coloco limite sem me sentir culpada? Acho que é impossível. Não tem, porque é isso, né? O colocar limite é isso. Eu vou frustrar alguém, ou eu preciso lidar com as minhas expectativas. Então é esse trabalho realmente de musculação e como é que a gente sabe se a gente tá indo bem? É isso, né? Tá, dura menos, né? Ou assim, tá ali, mas é menorzinho. Então eu vejo que é muito por aí, sem falsas expectativas, né? Não, algum dia eu vou chegar lá e vai estar tudo bem. Acho que não, acho que não, né? Mas a gente é mais forte para conseguir, é, é isso, lidar com os desconfortos que acabam vindo, né?
Então, acho que é muito por aí. E com relação à casa nova, né? Morarem juntos aí, como é que foi essa decisão de morarem juntos e que medos que apareceram e o que que ajudou a dar coragem? Como é que foi essa caminhada aí, essa jornada? Então, na casa antiga, né, a gente basicamente já tava meio que morando junto, né? Então, acabou ficando muito pequena, porque era uma casa para três e virou uma casa para cinco. Então, além de fisicamente ficar inviável, assim, eu sempre quis um lugar que fosse nosso, né? Tipo, a gente escolheu, e que as meninas tivessem mais espaço, que eu tivesse mais espaço, não tivesse um escritório improvisado como era na outra. Então, teve um dia que a gente tava conversando à noite, que a gente tem nossos momentos à noite, né? De pós-caos, pós-trabalho, pós-meninas dormirem. Existem, existem. Existem. E é toda noite, assim, toda noite a gente vai, senta na varanda e aí conversa sobre o que a gente quer conversar, é nosso momento. E aí, num desses dias, a gente tava conversando, né, dessa minha angústia, né, de tudo muito amontoado, a gente não ter um lugar exato para as meninas dormirem, então era meio improvisado quando a minha enteada vinha. Armário também das meninas era tudo muito improvisado, porque era bem, bem pequeno mesmo. E aí a gente decidiu que a gente queria ir para um lugar nosso, começamos a pesquisar. A princípio a gente tinha pensado em comprar, mas financeiramente a gente não conseguiria arcar. E aí surgiu essa oportunidade do apartamento do meu pai. E, assim, as meninas quando vieram visitar, né? Antes da gente mudar oficialmente, né? A gente veio um dia aqui pra medir algumas coisas e tal. E a gente falou, ai, vamos levar as meninas? E a gente trouxe, assim, e elas pulavam de felicidade, já falavam, ai, aqui vai ser a brinquedoteca, aqui vai ser não sei o quê, pulando na sala, dançando. E aí deu um quentinho no coração, sabe? Que a gente falou, não, realmente, a gente tá tomando a decisão certa. Mas a gente ficou com muito medo, porque independente de tudo, financeiramente, é um custo maior, né? Por ser um apartamento maior. E financeiramente ali, os dois têm muita preocupação, né? O Evandro é empresário, então a gente sabe como é que funciona. Eu sou PJ, então todos esses pontinhos ali vão criando essa ansiedade, essa angústia. Mas a gente fez conta, a gente não fez nada de, né, ai, vamos, porque vamos fechar o olho e vamos. Não, a gente fez conta. E é isso, a gente tá super feliz aqui. A casa em si tem uma vibe muito gostosa, porque minha mãe, né, idealizou esse apartamento, então tem muito dela aqui, o que me deixa muito feliz. Eu lembro dela o tempo todo e não lembro com tristeza, eu lembro com muita felicidade. E só de pensar que ela estaria muito feliz de estar aqui, então já enche meu coração. E é isso, a gente tá muito feliz. As angústias, assim, todo dia 10 que é dia de pagamento, de pagar as contas, vem, mas vem um dia só, sabe? Não, que é o que precisa ser feito. Mas nos outros dias, assim, a gente tem aproveitado cada segundo, sabe? A gente aproveita cada cômodo do apartamento. Ele ainda não tá do jeito que a gente quer, mas a gente não tá com pressa de decorar nem nada. A gente tá fazendo o que precisa ser feito e aproveitando o espaço com as meninas. Então, não foi terça-feira, né? Quarta foi feriado aqui em São Paulo. Aí na terça-feira a gente montou um acampamento na varanda com as meninas, colocamos marshmallow na churrasqueira, vimos um filme ali, então foi super gostoso, coisa que a gente não teria como fazer no outro, né? Então, só vai comprovando assim pra gente que tá cada vez mais gostoso e que fez muito sentido essa mudança. Você sente que de alguma forma o seu olhar para sua vida mudou de um tempo para cá? Sim. Coisas que acho que você lembra, né? Eu falava muito sobre a bagunça na casa, assim, então ainda tem, mas é muito menor, assim. Então antes era. Eu não conseguia entrar no cômodo e antes o apartamento era muito pequeno, então eu olhava assim, onde eu estava, eu conseguia olhar toda a bagunça. E aí, agora eu consegui, né, nesses dias de férias que eu consegui tirar.
organizar ali alguns cômodos do jeito que eu queria. Então, ontem peguei a brinquedoteca das meninas e organizei, né, para facilitar a organização delas também, para elas conseguirem brincar. Então, eu tenho me desapegado de coisas que antes me tiravam sono, literalmente. Assim, eu não conseguia focar no trabalho, eu estava sempre muito irritada. E aqui, não, aqui, por mais que tenha bagunça ali na cozinha, eu falo, não, tá tudo bem, não preciso olhar para isso hoje. Posso resolver amanhã, agora eu vou aproveitar, vou ficar com as meninas. Então, ainda tem bastante para evoluir, mas ter esses momentos de qualidade comigo e com elas tem melhorado cada vez mais desde que a gente mudou para cá. E o que que você percebe que você tem aprendido sobre você? Essa pergunta é difícil. Eu acho que eu não sou uma mãe tão ruim quanto eu achei que era. Antes eu falava, nossa, mas eu não tô dando o meu melhor. E hoje eu vejo, assim, nossa, o tanto de coisa que eu já fiz sendo mãe solo e atualmente, assim, toda a minha trajetória como mãe. Eu passei por muita coisa, foi muito difícil, mas, cara, as minhas filhas estão super saudáveis, elas são extremamente carinhosas. Tenho uma família muito feliz, assim, sabe? Então, acho que é isso, assim, eu não sou uma pessoa tão difícil quanto eu achei que era, assim. Eu sempre ouvi que eu era uma pessoa muito difícil, da minha mãe, dos meus irmãos, enfim, da minha família como um todo, porque eu sempre, se eu tinha um objetivo, eu fazia. Eu não media esforços, né, às vezes fazia, muitas vezes fazia do jeito errado, né, então brigava com as pessoas para conseguir o que eu queria, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito esforçada. Então, eu não me martirizo tanto mais como eu fazia antes, eu não me sinto uma vítima, coisa que eu sentia, então eu tava no fundo do poço e eu cavava mais pra chegar mais ainda no fundo. E hoje eu vejo que, não, sabe, eu tô ali, já saí do poço, tô resolvendo as coisas por prioridade, sem me desesperar, tendo mais calma e paciência e cuidado comigo, assim, de às vezes passar a mão na cabeça e falar, não, fica calma, vai dar tudo certo. Então, tem momentos que são mais desafiadores, acho que como todo mundo, né? Mas consigo reconhecer que eu sou uma boa mãe, que eu sou uma boa profissional, que eu sou uma boa esposa, que eu sou uma boa irmã, uma boa filha. E que eu tô sempre tentando fazer o melhor. Meu melhor, às vezes, pode não ser o melhor pro outro, mas é o melhor que eu consigo. E se eu não, se depois eu poderia ter feito diferente, né? Na próxima vez, numa próxima situação, eu vou lembrar. Eu consigo lembrar de, tipo, putz, fiz de uma outra forma ali que eu não achei tão legal. Então, eu vou agir de outra forma aqui agora. Então, eu tenho conseguido me enxergar mais assim, sabe? Meus pontos positivos e não só os negativos. E que recursos internos ou externos você liga a essas suas mudanças no final das contas, né? Essas suas transformações? Eu acho, eu vou ser repetitiva, mas acho que a terapia, inclusive, tô sentindo muita falta. Acho que a terapia, assim, foi primordial porque eu sempre escutei muitos outros, ajudei muitos outros, mas nunca fiz isso comigo, né? Alguém me ouvir, me ajudar, me mostrar outros cenários. Eu sempre falava e a pessoa fala, né? Sempre não, porque eu nunca fui de abrir muito minha vida para as pessoas, mas quando eu abria, assim, a pessoa falava uma coisa que eu não concordava, eu só, tipo, fechava. Com a terapia, não, eu consigo ver outras possibilidades, outros cenários, me enxergar mais, então acho que a terapia é o top um assim, dessa minha mudança. Estar num relacionamento saudável, né, que me traz também, né, esses pontos positivos que eu não enxergava. Então, pô, uma pessoa que tá comigo o tempo todo e consegue reconhecer e me mostrar, tipo, putz, que legal isso. E quando eu vou tentar fazer alguma coisa ali, peço uma opinião, eu falo, putz, acho que assim pode pegar mal. Tal, fazer assim, então
Acho que terapia, um relacionamento saudável e acho que sempre buscar melhorar, assim, sabe? E acho que a terapia é o que tá mais ligado nisso, assim, de chegar e falar, Thaís, pelo amor de Deus, não tô bem, não tô legal. E sem literalmente fazer faz isso, faz aquilo. É tipo mostrar as possibilidades. Tipo, se você for por esse caminho, pode ser que você encontre isso e isso. Se você for por esse, pode ser que você encontre isso e isso. Tem que ver o que você quer. Então, ter um leque de opções ali e ser ouvida, que eu acho que é o principal, assim, que eu não me sentia, porque eu também não ia atrás, tem me ajudado nessa mudança, assim. E falando de terapia, então, na sua percepção, muitas pessoas falam de terapia quando o mundo tá um caos, né? Quando as coisas estão despencando. A sua percepção é que a terapia ela é um lugar, né, para apagar incêndios, né, para esses momentos onde a casa tá caindo e a partir do momento que isso tá organizado, a sensação que você tem é que ela começa a não ser tão útil ou tão interessante. Né, não precisa ser ou, né, existem outras percepções que você tem a respeito da terapia. Antes, quando tava tudo muito caos por aqui, eu achava que era muito esse lugar de não tô legal, preciso de ajuda, não tá nada dando certo, preciso de ajuda. E quando tinha um dia ou outro, sei lá, que tinha o dia da terapia, e naquele dia não tinha acontecido nada ainda, eu falava, putz, mas o que que eu vou falar, sabe? O que que eu preciso trabalhar ainda se tá tudo bem agora? E aí, sei lá, logo em seguida da terapia já aconteceu outras coisas. Eu falo, não, mas nunca vai estar tudo bem, sabe? Se eu não continuar trabalhando, eu ainda tenho muito para evoluir, sabe? Eu tenho a consciência de que eu evoluí, que eu melhorei, que eu melhoro a cada dia, mas ainda tem muito a ser feito, sabe? Eu tenho muita coisa ainda para falar, eu tenho muita coisa para melhorar. E também só de. Tinha momentos assim que a gente conversava bastante sobre não só sobre problemas que aconteciam, sabe? Mas coisas do mundo, assim. E me davam uma leveza, assim, uma paz que eu falava, nossa. Tipo, eu só precisava ouvir algumas coisas ou falar algumas coisas que não fossem literalmente sobre a minha vida. Então, eu acho que é necessário do momento que a gente tem a possibilidade de fazer uma terapia, seja financeiramente ou por idade, né? Eu te contei que eu queria muito que as meninas fizessem terapia, porque tem coisinhas aleatórias que a gente vê como aleatório ali no dia a dia, mas que vai formando ali o ou que a criança acha, né? Sei lá, se ela tá na escola e acontece algum conflito ali com uma outra criança, sozinha as duas crianças, e a outra criança chega. Aconteceu esses dias, por exemplo, a Bela veio falar assim: mãe, eu não lembro o nome do amiguinho, falou que meu dente é feio. E aí ela falou: eu posso fazer alguma coisa para o meu dente ficar bonito? Eu falei: filha, mas você acha seu dente feio? E aí ela falou, não. Eu falei, filha, seus dentes são lindos, que não sei o que, você tem que achar, que não sei o que. Acho que seu amigo tem um dente diferente, ele acha que o dele é o bonito, o outro não. Mas não é assim, as pessoas são diferentes, né? E eu acho que coisinhas muito pequenas assim podem ferir a autoestima dela no futuro. Então, imagina, ela tá lá numa terapia, já trabalha isso, alguém profissional que tá muito mais capacitado do que eu para trazer isso para ela como uma forma de não, tá tudo bem, não, né? Não leva para esse lado. Eu acho que já ajudaria. Então, eu acho que desde o do momento que a gente pode fazer, seja financeiramente ou por idade, assim, eu acho que todo mundo precisa fazer e ter um acompanhamento. Inclusive, é uma das coisas que eu falo pro Evandro sempre, assim, ele não é porque tá tudo bem ou não que a terapia não precisa ser feita, sabe? Acho que todo mundo precisa e merece, assim, é um autocuidado a terapia pra mim. Eu fui cortar o cabelo na semana passada e aí aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim. Comecei a conversar, né, com a pessoa que estava cortando meu cabelo e aí contei que eu era psicóloga e aí ela me contou, a gente estava, enfim, falando sobre filhos e em um determinado momento ela falou que ela tem um filho, assim, pré-adolescente e que o menino faz terapia
E aí ela contou, surgiu enfim, a informação, ela, né, contou de uma situação onde ela presenciou alguns colegas dele virando para ele e falando, pernas de, como que era? De alicate, acho, porque acho que ele tem as perninhas mais assim. E aí ela olhou assim, né? Ela teve o impulso de intervir, mas nem precisou, porque ela viu o menino olhando, falando, é isso mesmo. E aí virou, saiu e foi fazer alguma outra coisa. E ela ficou olhando assim, falando, acho que a terapia tá funcionando, né? Sim. Então, é muito interessante poder olhar que sim, né? Se a gente comprar um terreno, né? Acabou de adquirir o terreno, ele vai estar ali, ele precisa ser limpo. A gente vai tirar uns pedregulhos, né? Vai tirar uns troncões. Então, o começo, né? Para dar uma limpada ali, são umas coisas grandes. Então, muitas vezes é apagar incêndio. Mas aí começa a ser coisas menores, não tanto pelo trabalho que elas vão dar ou pela quantidade de coisas que a gente precisa fazer. Mas a gente começa, na verdade, acho que a tirar da frente o que estava tirando a gente da gente, né? Então, o que estava roubando a gente da gente poder se aprofundar um pouco mais e lapidar algumas coisas, a gente estava muito mais, isso, né? Apagando incêndios do que desenvolvendo habilidades, do que lapidando algumas características nossas, né? Então, talvez, óbvio que acho que não tem receita de bolo, mas eu acho muito bonito esse lugar em alguns momentos vai ser apagar incêndio, mas em quantos momentos é muito mais a gente também ir se antecipando às coisas, a gente não criar problema pra gente, né? Da gente entender quais são as escolhas, por que que eu tô escolhendo isso, por que que eu tô escolhendo aquilo, né? Me perceber e falar, bom, calma, eu não vou fazer isso ainda, deixa eu respirar um pouquinho. Porque no final das contas, a gente que cria muitos problemas pra gente mesma, né? Sim, são as escolhas que a gente faz, né? Sim. Então a gente vai se apropriando mais da gente e a vida vai ficando mais fluida, mais organizada, porque a gente deixa de criar algumas coisas e mesmo quando tem, a gente pode falar, ai, não preciso ser absorvida pela bagunça ali, né? Tudo bem, deixa ali, daqui a pouco, né, eu Uhum. volto, ou posso delegar, ou posso pedir ajuda e coisas nesse caminho, né? Sim, exatamente. E, bom, quero agradecer e te dizer, Giovana, que acho que eu fico muito feliz, assim, com essa troca, assim, fico muito feliz. Sempre que eu converso com verdade, com mulheres, com homens também, mas aqui com mulheres tem uma coisa, né, específica, assim, muito gostosinha, né, um quentinho no coração. Eu vejo que quando a gente traz a nossa verdade, a nossa história é a nossa história. Mas a nossa história, ela conversa com a história de tantas outras mulheres, né? Então, a gente tem semelhanças, né? Somos mães, a gente trabalha, a gente tem a gente mesmo, tem a relação amorosa, tem relação com o pai, tem relação com a mãe, tem relação com a casa, tem relação com o dinheiro. Então, eu acho muito bonito esse lugar da gente poder olhar umas para as outras como espelhos umas das outras, né? E poder aprender com isso, e em vez de entrar na competição, entrar na cooperação, da gente poder olhar e falar, nossa, em vez de ficar medindo, né? É olhar e falar, nossa, que legal, assim, tem alguma coisa aqui que conversa comigo, eu não preciso me sentir menor ou pior do que a outra pessoa, até porque é isso, né? Tá competindo com relação ao quê, né? Uhum. Então eu vejo um lugar muito bonito quando a gente pode ter essa força de poder abrir o nosso coração e se mostrar de verdade, porque eu vejo que é daí que a gente pode realmente a gente aprender, porque a gente está se mostrando, obviamente se mostrar com pessoas seguras, né? Sim, E é ter essas trocas, assim, de poder perceber que no final das contas a gente não tá sozinha, né? exatamente. Quando você falou isso de comparação, eu lembrei que no início da minha maternidade eu comecei já a seguir um monte de mulheres ou grávidas ou que já eram mães. E eu me comparava muito, né? Então,
E não era nem num sentido de inveja, era de, putz, eu não tenho nada disso. Vítima, vítima, vítima. E aí eu comecei a selecionar um pouco mais o meu perfil, sabe? Quais tipos de mulheres, mães, grávidas, enfim, que têm o perfil que eu desejo ter, né, dentro da minha possibilidade. E ver que pessoas que também não têm o mesmo perfil que eu passam por coisas que eu passo. Então, a identificação para mim foi acalmando um pouco meu coração, sabe, em alguns momentos. Então, até no início da nossa jornada juntos, né? Ouvir a sua história foi super importante. Falar, "Putz", e a Thaís é a Thaís, sabe? Então, cara, eu tenho salvação, sabe? Eu não tô perdida. Então, para mim foi a identificação é muito importante. Então, eu acredito muito nisso, de que as mulheres são um caso à parte, assim, são um bloquinho à parte, e se a gente conseguir se unir, ter empatia, e apoiar umas às outras, a gente tem a receita do sucesso para nós mesmas, assim, sabe? Então, eu acho que é muito importante, e eu também queria agradecer pelo seu trabalho, assim, que desde o primeiro dia foi extremamente acolhedor. Não vou chorar, mas, e eu falo pra todo mundo, assim, principalmente meu irmão, né, que me indicou você e tal, falou, nossa, a Thaís literalmente salvou minha vida. Então, eu só tenho a agradecer demais, assim, por você existir, pelo seu trabalho, pela sua entrega, e dizer que eu confio demais em você, você me inspira demais, assim, então, se eu pudesse ser um pouquinho do que você é como mãe, como profissional, tenho certeza que outras pessoas possam te conhecer, conhecer seu trabalho e ter a sua ajuda, sabe? Que foi fundamental para eu estar onde estou hoje e para tudo que eu ainda vou ser, que a gente vai continuar assim. Gratidão, gratidão. Eu fico muito feliz com isso, eu acho muito bonito, assim, essa dança mesmo, o quanto a gente precisa uns dos outros, sabe? É bom pra você e você se nutre, e é bom pra mim e eu me nutro. Eu preciso de você para eu poder fazer uma coisa que eu amo muito e poder realmente atuar esse meu servir, né? Então, eu tenho uma coisa muito, muito forte, assim, eu sou muito apaixonada realmente pelo autoconhecimento, por esse mergulho. Comecei também pela dor, porque, meu Deus do céu, tanta coisa aqui dentro de mim. Então, eu fui estudar psicologia porque, na verdade, eu queria me entender, queria ajudar as pessoas. Eu falei, eu preciso entender um pouquinho algumas coisas aqui, é um caos. E aí, conforme fui colocando ordem na casa, eu fui usando esse mapa que muitas vezes eu testo, experimento em mim, falando, que tal testar aqui? Vamos ver ali. Então, eu acho muito bonito a gente compreender, e isso serve muito para nós mulheres, da gente sair do lugar de fortuna, não preciso de ninguém, né, não precisa de nada, me dou conta, e digo por mim, que já fui, né, já estive nesse lugar, da gente olhar e falar, nossa, quanto mais eu compreendo que eu, que eu preciso do outro, não no lugar de codependência, mas para eu ser inteira, eu preciso que o outro precise de mim e eu preciso do outro para poder fazer as coisas, para poder, né, trazer o que eu tenho de melhor para o mundo. Então eu vejo que é muito esse lugar mesmo, né, dessa construção. Acabam sendo, né, encaixes. Então eu preciso do côncavo para o convexo encaixar e é muito bonito. Então ninguém está fazendo favor para ninguém, né? É uma construção onde as engrenagens vão se encaixando e um vai realmente inspirando, né? Uma pessoa vai inspirando a outra e vai trazendo cada vez o seu melhor. Então é uma conversa mesmo. Acho um lugar assim, me traz realmente um quentinho. E é por isso que eu trago muito esse trabalho realmente de olhar para o autoconhecimento. E muito de a gente dá muito trabalho competir. Vamos tratar de cooperar, assim, né? Não Sim, precisa. Tem uns cachorros aqui. Eu mas troquei não dá para um ouvir, não tá? filho, um filho por dois cachorros. E quero fechar com uma frase
que acho que ela é muito significativa, assim, que é esse cuidar de si, né? Esse pausar, esse respirar, ele não é um luxo, né? Ele é uma necessidade que a gente tem realmente e ele é o caminho de volta para casa. Para nós mulheres, se a gente não tem esses momentos, né, de cuidar da gente, de se sentir segura, de pausar, de respirar, a gente vai se afastando cada vez mais da gente, vai ficando azeda, amarga, explosiva. Então é muito, muito necessário, né, encontrar maneiras, cada uma da sua maneira, mas a gente poder olhar para essas questões, senão é sofrimento para a gente e para os outros, porque sobra para os outros também, né? Sim, exatamente. Gratidão, 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 Obrigada a gratidão você. e até. Até, Thaís. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau, tchau. tchau.